Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente vocês são inscritos. Neste canal iremos começar o culto nesta tarde de hoje, 28/7/2026. Iremos começar este culto nessa tarde completa, 14h17, vai ser 14h18 agora. E Gênesis capítulo 40. José na prisão interpreta 2 sonhos. Nessa terça-feira de hoje, aqui na sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. José na prisão interpreta 2 sonhos. Aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro Mor e o padeiro do rei do Egito estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje triste o vosso semblante? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há quem o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro Mor seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos. Estava como brotando a sua flor, saiu-se os cachos, amadureciam em uva. E o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito, para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves nos comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará tua cabeça sobre ti, e te pendurará num pau, e as aves comerão tua carne sobre ti. E aconteceu o 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio do seu servo. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro. Este deu o copo na mão de Faraó, mas o padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Sabe o que nós aprendemos aqui? É pessoas que só querem bênção. José ajudou o copeiro Mor, e o copeiro Mor esqueceu de José. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Tá vendo? Antes se esqueceu dele. Por isso que aqui não faz oração para pessoas que só querem bênção. Porque pessoas que só querem bênção, elas só querem bênção, meus irmãos e irmãs. Elas não querem saber de ficar ao lado da pessoa que ajudou ela, não. Ela só quer sugar, ela só quer ajuda e
e sumir. Mas ela não quer lembrar de quem ajudou. Eu não chamo pessoas dessa aqui de ingrata, não. É pessoas falsas, fingidas. Só querem o seu aproveito, só interesse, pessoas interesseiras. Só querem bênção. Por isso que essa igreja aqui parou de fazer oração para esse tipo de pessoas aqui, ó. Esse tipo de pessoas aqui esquece que o outro ajudou, que esquece que o pastor ajudou ele. Por isso que essas igrejas aqui, por isso que eu, que sou pastor Simão Santos, mais conhecido como pastor Simão Santos, por isso que eu não faço oração de graça para ninguém. Por isso que eu não faço oração de graça para ninguém. Toda oração aqui é cobrada, porque tem que cobrar. Porque se faz a oração de graça, é isso que acontece. A pessoa esquece, tá nem aí. Tá nem para pastor, tá nem para igreja, tá nem para nada não. Tá nem para os meus afetos, nem para nada. É por isso que aqui não faz oração para pessoas. Agora vocês estão entendendo por que pastor Simão Santos não faz oração de graça aqui para ninguém. E a palavra também fala que o pastor não pode fazer oração de graça para ninguém, não. Por causa disso aqui mesmo. Já está escrito, digno é o pastor do seu salário, eu sou digno do meu salário. Toda oração aqui que eu faço, acontece, a mudança acontece, a vitória acontece. Então eu não posso fazer oração de graça para ninguém. Entendeu? A não ser aquela pessoa que está me conhecendo pela primeira vez, né? Mas mesmo assim, eu já explico para elas, aqui não existe oração de graça. Entendeu? Por causa disso aqui, ó. Pessoas falsas, fingidas, pessoas interesseiras, só quer usar e te sugar e te esquece. Ela esqueceu José lá na prisão, tá vendo? Saiu, ele saiu da prisão, o copeiro moço saiu da prisão. Ela, e quando saiu da prisão, não lembrou de José na prisão não, tá vendo? Por isso que eu falo, meu irmão. Como diz, ele estava na mesma situação de José, preso para serem mortos. E ele não lembrou de José quando saiu da cadeia, tá vendo? Quando saiu da cadeia, não lembrou de José não. E José ajudou ele. Então é esse tipo de pessoas que eu sempre falo que eu saio fora. Pessoas que só querem usar o pastor. Só tá por interesse pro pastor, mas não quer ajudar o pastor, mas não quer estar ao lado do pastor. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Pessoas também que falam assim, eu vou ir na sua igreja, pastor, e depois volta a palavra para trás e não vem. Esse tipo de pessoas também não vale nada. Pessoas interesseiras, tá? E que não ajuda não, que não lembra de ajudar. É por isso que eu falo. Esse tipo de pessoa, aquela antes esqueceu dele, ela esqueceu de José mesmo, tá vendo? Não lembrou de José pra nada, só quis a benção. O copeiro moço só quis a benção. Como disse, só quis a coisa gostosa, ele só quis a coisa doce, né? Não lembrou do amargo de José, não. Lá, José estava lá no amargo. Ele só queria só coisa doce. Só coisa perfeita, só coisa boa. Mas não lembrou de quem o ajudou. Isso que eu digo. Toma cuidado, porque certas pessoas não merecem ajuda, não. E a própria palavra também fala que a gente não deve orar para todo mundo, não. Está escrito. Eu já ensinei em milhares de vídeos. Está tudo escrito aí. O que vocês aprendem, os melhores ensinamentos é só aqui. Nem todo mundo merece oração. Nem todo mundo merece ajuda. Por causa disso aqui mesmo. Quem você ajuda, depois esquece. Tá nem aí. Por isso que eu não faço oração de graça para ninguém. Vamos agradecer. Soberano Javal, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto. Nessa tarde, abençoa somente os inscritos. E abençoa também somente os dizimistas, os ofertantes. E abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Aleluias. Amém e mais ninguém. Aprendeu aí, né, meus irmãos e irmãs, que nem todos merecem ser ajudados. Porque pessoas esquecem de quem o ajudou. Eu já passei por muitos. Quantas pessoas que eu já ajudei, todas elas fizeram a mesma coisa que o copeiro morro. Só estava aqui por interesse, a hora que recebeu a bênção, sumiu. Não lembrou da igreja mais, não lembrou de Pastor Simão Santo, né? Lembrou de falar mal ainda, né? De mal, mas não
lembrar de abençoar. Lembrou de falar mal, não lembrou de falar bem. Então, toma cuidado. Tem certas pessoas que você pensa que está ao seu lado, não está ao seu lado. Entendeu? São traidores. Por isso que a palavra fala, maldito é o homem que confia no outro homem, maldito é o homem que confia na mulher. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Porque tem certas pessoas, ainda mais pessoas que não tem Jeová, não tem Jesus, não tem Espírito Santo, só quer usar e sumir. Ah, mas aqui não tem pra eles não. Por isso que eu não faço oração de graça pra ninguém. Que aqui não tem pastor bobo aqui não. Aqui tem pastor esperto, bobo não tem não. Por isso que eu não faço oração de graça pra ninguém.